Boa tarde, Excelência. Meu nome é Pablo Francisco dos Santos e eu falo em nome da Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo nos autos deste processo que foi a mim distribuído neste órgão. A intenção é colocar em poucas palavras os principais argumentos da Fazenda Pública do Estado de São Paulo e que já se encontram declinados em nossa manifestação prévia elaborada nos termos do artigo 2º da Lei 8437 de 1992. Conforme se pode verificar dos autos, trata-se de uma ação civil pública em que a Defensoria Pública do Estado de São Paulo ataca dispositivos da Lei Estadual 13.296 de 2008 na nova redação dada pela Lei 13.293 de 2020, que alterou os requisitos de isenção de IPVA em nosso estado. Basicamente, a nova redação passa a exigir que, no caso de deficiente condutor, o veículo esteja particularmente, especificamente customizado às suas necessidades. E, no que se refere tanto a deficiente condutor como a deficiente não condutor, que ele seja portador de uma deficiência física ou mental severa para ter acesso a este benefício. Tá? Além dessas disposições da Lei 13.296 de 2008, também são atacados dispositivos do decreto regulamentador desta lei, a saber, o decreto 65.337 de 2020 e também a portaria CAT número 95 de 2020, que alterou a redação da portaria CAT 27 de 2015, que era a regra infralegal que disciplinava minudentemente a forma de acesso à isenção dos deficientes. Basicamente, a Defensoria Pública sustenta em sua peça vestibular que as alterações promovidas não poderiam entrar em vigor no exercício de 2021, porque restaria violada na hipótese a anterioridade noventária prevista lá no artigo 153-C da Constituição Federal. Além disso, alega a Defensoria Pública que as alterações violariam o princípio da proporcionalidade, na medida em que, tendo sido publicadas no primeiro decêndio de dezembro do ano passado, ou seja, no dia 9 de dezembro de 2020, não teria havido tempo hábil para que os outrora beneficiados pela isenção pudessem renovar o seu benefício fiscal, pudessem ter acesso à causa de exclusão do crédito tributário. E por esses motivos, liminarmente, a Defensoria pugna para que haja a suspensão da cobrança do IPVA para as pessoas com deficiência que já tinham esse benefício no ano de 2020 e que se suspenda a exigência do recadastramento nos termos previstos não só na lei, mas também nas normas infralegais que as regulamentaram, a saber, o decreto 65337 de 2020 e a portaria CAT número 95 de 2020. Então, basicamente são esses os argumentos que constam da petição inicial. Embora a Fazenda Pública tenha feito um extenso arrazoado para impugnar as argumentações lançadas pela Defensoria Pública em sua peça vestibular, eu acredito que este despacho virtual preste-se para condensar essas argumentações em poucas palavras e, com isso, facilitar a apreciação de Vossa Excelência acerca dos argumentos ou dos principais argumentos envolvidos nesta contenda. Em primeiro lugar, deve ser invocada aqui uma preliminar que vai implicar necessariamente na própria extinção do feito sem resolução de mérito,
nos termos do artigo 485-6 do Código de Processo Civil. Eu me refiro, na verdade, à previsão constante do artigo 1º, parágrafo único, da Lei de Ação Civil Pública, da Lei 7347 de 1985. Como nós sabemos, este dispositivo veda que não só a Defensoria Pública, mas todos os legitimados do artigo 5º da Lei 7347 de 85 formulem pedidos relacionados a tributos. Com a vinha de Vossa Excelência, eu faço a leitura do dispositivo. Para artigo 1º, parágrafo único da Lei 7347. Não será cabível ação civil pública para veicular pretensões que envolvam tributos, contribuições previdenciárias, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço ou outros fundos de natureza institucional, cujos beneficiários possam ser individualmente determinados. Ora, nós estamos aqui, obviamente, diante de uma ação civil pública, movida pela Defensoria Pública, cujo objeto é questionar o IPVA, inequivocamente, uma das espécies tributárias existentes no sistema tributário nacional. Por essa razão, o pleito veiculado pela Defensoria Pública sequer pode ser conhecido, porque há um óbice de natureza intransponível a obstar ao conhecimento desse pedido, qual seja a ilegitimidade ativa da Defensoria Pública. Embora não haja decisões vazadas de forma tão clara em relação à Defensoria Pública como existe em relação ao Ministério Público, e aqui eu me refiro ao tema 645 de repercussão geral, julgado pelo Supremo Tribunal Federal, em que se reconheceu a ilegitimidade ativa do Ministério Público para, em ação civil pública, deduzir pretensão de natureza tributária em defesa dos contribuintes. É inequívoco que à Defensoria Pública esse entendimento também se aplica. E pelo simples fato de que nós sabemos que em casos de ação civil pública, o que se tem é a legitimação, a figura da legitimação extraordinária, em que o Ministério Público e a Defensoria Pública agem como substitutos processuais de toda a coletividade, ou ao menos, no caso da Defensoria Pública, como substituta processual daqueles que ela deve tutelar, quais sejam as pessoas carentes, as hipossuficientes, conforme previsto na Lei Complementar número 80, de 1994. Por essa razão, mutatis mutandis, o mesmo entendimento existente em relação ao Ministério Público e vazado no tema 645 de repercussão geral, deve também ser aplicado à Defensoria Pública. Este é a primeira argumentação por nós desenvolvida nesta demanda. Então, diante desta previsão, tanto do artigo 1º, parágrafo único, da Lei 7347 de 1985, e do quanto decidido pelo Supremo Tribunal Federal, no tema 645 de repercussão geral, mostra-se imperativa a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso 6 do Código de Processo Civil. Bom, depois disso, há ainda uma consideração de ordem econômica, a demonstrar a relevância da implicação prática de eventual decisão que defira a liminar postulada pela Defensoria Pública no caso dos autos. A petição, a nossa manifestação prévia juntada aos autos, revela que, caso acolhida a pretensão da Defensoria Pública para este exercício, em sua plenitude, o impacto fiscal da decisão chegará a aproximadamente 600 milhões de reais. Não é? Este valor, para se ter uma ideia, de aproximadamente 1/4 de todo o orçamento anual do Ministério Público do Estado de São Paulo e de aproximadamente 1/3
do orçamento anual de toda a Procuradoria-Geral do Estado. Eu não tenho aqui os dados específicos da Defensoria Pública, mas isso obviamente não é relevante. O fato relevante é que trata-se de um impacto altamente relevante para o Estado de São Paulo. Isso no momento em que o Estado de São Paulo faz um esforço hercúleo no sentido de organizar as suas contas em razão das despesas extraordinárias realizadas no combate à pandemia da Covid-19. Esses ajustes foram necessários não só porque havia necessidade desta adequação fiscal, mas sobretudo porque verificou-se ao longo dos anos um crescimento exponencial dos casos de isenção para portadores de deficiência física, isenção de IPVA, numa proporção desproporcional ao número de pessoas deficientes nesse estado. O que eu quero dizer é que houve um crescimento desproporcional de isenções de IPVA em relação ao crescimento da população portadora de deficiência nesse estado, conforme está demonstrado na própria petição que ora se junta aos autos. Além disso, o principal argumento, o argumento central dessa peça, tirando a questão da legitimidade da Defensoria Pública, está atrelada à inexistência de violação ao princípio da anterioridade nonagesimal. Em primeiro lugar, porque não houve aqui lei que criou ou aumentou o tributo. Em segundo lugar, porque não houve revogação de isenção. O que aconteceu foi apenas e tão somente a adequação da legislação estadual a uma nova política pública que é adotada pelo governo, ou seja, o governo entendeu por bem retomar uma redação já existente na legislação do Estado de São Paulo desde 1989. Como resta demonstrado na peça, no período de 1989 até 2021, apenas durante 3 anos não houve a exigência de especial customização do veículo às necessidades do deficiente. Então, essa adequação de critérios não implicou em revogação da isenção. E, por essa razão, ainda que se entenda que revogação de isenção exige a observância do princípio da anterioridade, o que se tem aqui sequer é revogação de isenção, mas mera adequação de critérios legais. Além disso, a própria Constituição Federal estabelece em relação ao IPVA que a alteração de base de cálculo do IPVA não precisa observar o princípio da anterioridade noventária. Ora, ainda que se admitisse que se está diante de uma revogação de isenção aqui, o que não está ocorrendo, mas ainda que se admitisse, deve-se observar que, se em relação ao IPVA, a Constituição admite até mesmo uma alteração da base de cálculo, que certamente impacta diretamente a dimensão econômica do tributo, com muito mais razão, não haveria essa necessidade em caso de adequação de critérios de isenção para o IPVA. E se não bastasse isso, a decisão expressa do Supremo Tribunal Federal, nos autos da ação declaratória de inconstitucionalidade número 4016, em que o Supremo Tribunal Federal, em acórdão da lavra do ministro Gilmar Ferreira Mendes, diz expressamente que a redução ou extinção de desconto para pagamento de tributo sob determinadas condições previstas em lei, como pagamento antecipado em parcela única, não pode ser equiparada à majoração do tributo em questão, no caso, o IPVA, não incidência do princípio da anterioridade tributária. Então, por essas razões, quer porque não houve revogação de isenção, quer porque não há nova lei que cria o aumento do tributo, quer porque a mera alteração de critérios não se equipara à revogação de isenção, por todos esses motivos, não há que se falar aqui em violação ao princípio da anterioridade noventária. Também não há que se falar em direito adquirido à isenção, quer porque aqui não há isenção concedida por prazo determinado, quer porque não há a concessão de isenção onerosa que poderia assegurar
de alguma forma, direito adquirido ao contribuinte. Caminhando para o fim, Excelência, com relação à alegação de violação ao princípio da proporcionalidade, duas considerações devem ser feitas. Em primeiro lugar, a suposta exiguidade do prazo para a formulação de requerimento pelos contribuintes não existe. E não existe porque o artigo 3º do decreto 65337 de 2020 foi expresso ao estabelecer que as isenções existentes por ocasião da aprovação desta lei seriam automaticamente renovadas pela Secretaria da Fazenda. A redação é a seguinte: a Secretaria da Fazenda e Planejamento efetuará de ofício o recadastramento dos veículos de propriedade de pessoas com deficiência, para os quais tenha sido concedida a isenção do IPVA em data anterior a 1º de janeiro de 2021. E o parágrafo 2º ainda esclarece que as pessoas com deficiência, ele especifica quais sejam, que não tiverem o veículo de sua propriedade recadastrado nos termos do caput, poderão requerer novamente a concessão da isenção, desde que atendam às condições previstas em legislação vigente. Obviamente que nessa segunda hipótese, os requerimentos que forem formulados, a concessão da isenção produzirá efeitos retroativos à data de 1º de janeiro, isentando o contribuinte portador de deficiência do pagamento do tributo em questão. Por outro lado, como tenta se deixar claro na peça, a alegação de que haveria um custo por parte dos contribuintes na realização de um novo laudo pericial e na apresentação de documentos não pode ser considerado como violação ao princípio da proporcionalidade, simplesmente porque a isenção em questão não está atrelada a um ideal de redução de deficiência econômica do contribuinte. O que se tenta deixar claro na peça é que a Constituição erigiu outros meios de tentar contornar eventuais dificuldades econômicas dos portadores de deficiência, como, por exemplo, o acesso à assistência social. Então, a isenção aqui está atrelada a dois requisitos que não são de ordem financeira. O primeiro deles é a existência da deficiência, um binômio. O segundo deles, a necessidade de especial customização do veículo às necessidades do contribuinte. E tudo isso porque o custo dessas adaptações é mais elevado, num primeiro momento, e no segundo momento, a venda desses veículos por parte dos deficientes também resulta num preço de mercado inferior àquele dos veículos que não exigem ou que não precisam dessa especial adaptação. Então, essas condições visam colocar os contribuintes deficientes em igualdade de condições com aqueles outros que eventualmente adquiririam um determinado veículo, e isso tenta se deixar bem explicado na peça em questão. E por essa razão, Excelência, concluindo aqui a nossa manifestação virtual, o que se espera é que haja o indeferimento da liminar com a própria extinção do feito sem resolução de mérito, ante a demonstração cabal e inequívoca da ilegitimidade ativa da Defensoria Pública para a ação que ora se debate, se questiona, e, caso Vossa Excelência não entenda pela imediata extinção do feito sem resolução de mérito, que haja o indeferimento da liminar pela ausência de plausibilidade jurídica do direito invocado, quer porque o recadastramento nesse exercício foi feito de forma automática pela Secretaria da Fazenda, com base no artigo 3º do Decreto 65337 de 2020, quer porque, como solidamente demonstrado, inexiste a suposta violação ao princípio da anterioridade noventária. Excelência, desde logo a Procuradoria-Geral do Estado e eu, em meu nome próprio, Pablo Francisco dos Santos, agradeço a atenção de Vossa Excelência e me coloco à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários. Uma boa noite.